Quando estamos em condição de hipóxia, ou seja, de baixa concentração de gás oxigênio, como por exemplo quando estamos em locais de elevada altitude, os rins são estimulados a produzir o hormônio eritropoetina. Esse hormônio estimula a medula óssea vermelha a produzir maior quantidade de hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, e isso garante uma maior oxigenação do corpo. Quer saber um pouco mais sobre esse tema? Fica aqui nessa videoaula sobre sistema respiratório. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Sinapse Biologia. Vamos começar a nossa videoaula sobre sistema respiratório humano. O primeiro ponto a considerar são as funções básicas do sistema respiratório. Eu destaquei 4 funções para você. A primeira é que ele é responsável por realizar as trocas gasosas ou a hematose, que nada mais é do que um processo em que pulmões trocam gases com o sangue. Os pulmões passam para o sangue gás oxigênio e recebem do sangue gás carbônico. A segunda função do sistema respiratório é promover proteção contra partículas e micro-organismos presentes no ar. O ar que entra no nosso corpo sofre uma verdadeira limpeza ao longo do sistema respiratório, evitando então possíveis infecções que possam ocorrer nesse sistema. A terceira função do sistema respiratório é que ele é responsável por promover o equilíbrio do pH sanguíneo. Por fim, o sistema respiratório também tem por função possibilitar a vocalização, uma vez que é nesse sistema que nós encontramos as pregas vocais, que permitem a emissão de sons. Filhote, é muito legal que você conheça o trajeto que é feito pelo ar ao longo do sistema respiratório. Então, quando você inspira o ar, o que acontece é que ele passa primeiramente pelas suas cavidades nasais. Das cavidades nasais, ele passa pela sua faringe. Da faringe, ele passa pela sua laringe. E da laringe, ele passa pela sua traqueia. A traqueia é um tubo semiflexível feito de anéis de cartilagem incompletos. O legal é que esse tubo se ramifica em 2 estruturas chamadas brônquios. Cada brônquio entra em um pulmão. Então o ar passa da traqueia para os brônquios. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam muitas vezes em estruturas chamadas bronquíolos. E aí o ar passa dos brônquios para os bronquíolos. Os bronquíolos terminam em estruturas conhecidas como alvéolos pulmonares, que são as estruturas responsáveis pelo fenômeno da hematose, ou seja, as trocas gasosas que ocorrem entre os pulmões e o sangue. Agora entenda o seguinte, tá? Cavidades nasais, faringe e laringe constituem o que nós chamamos de vias aéreas superiores. Traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares constituem o que nós chamamos de vias aéreas inferiores. Perceba que os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares ficam contidos dentro dos pulmões. Os pulmões, por sua vez, eles são revestidos por membranas chamadas pleuras. Existem 2 tipos de pleuras, tá? A pleura visceral, que reveste diretamente os pulmões, e a pleura parietal, que fica por cima da pleura visceral. Entre essas 2 pleuras, existe um líquido chamado líquido pleural. Ele é responsável por manter a complacência dos pulmões, ou seja, a capacidade de distensão dos pulmões, a elasticidade dos pulmões. Outras estruturas que participam do sistema respiratório são músculos, como por exemplo, o músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen, e os músculos intercostais que ficam entre as costelas.
São esses músculos que permitem a ocorrência dos movimentos de inspiração, que é a entrada do ar, e expiração, que é a saída do ar. Vamos conhecer cada órgão do sistema respiratório. As cavidades nasais, elas são estruturas que possuem duas regiões. Uma região chamada mucosa vermelha e uma região chamada mucosa amarela. A mucosa vermelha das cavidades nasais é vascularizada, ou seja, ela possui vasos sanguíneos. E aí, essa vascularização permite o aquecimento e a umidificação do ar. O ar, quando ele é inalado, ele precisa ser aquecido para ficar na mesma temperatura do corpo. E ele precisa ser umidificado para que quando ele chegue lá nos alvéolos pulmonares, a hematose possa ocorrer corretamente. Outro ponto relacionado com a mucosa vermelha é que ela produz muco, que é uma substância pegajosa, que tem por finalidade reter partículas e micro-organismos que estão presentes no ar, para evitar que essas partículas e esses micro-organismos cheguem, por exemplo, nos pulmões e gerem infecções nesses órgãos. Além disso, a mucosa vermelha ela possui cílios que vão pegar o muco que reteu as partículas e os micro-organismos e vão varrer esse muco em direção à faringe. Lembre que a faringe é um órgão que é comum ao sistema digestório e respiratório. Quando o muco repleto de partículas e micro-organismos chega na faringe, esse muco ele é engolido e mandado da faringe para o esôfago e do esôfago para o estômago. Lembre que o estômago produz o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico. O ácido clorídrico do suco gástrico vai matar os micro-organismos que foram retidos pelo muco. Olha que legal, cara. Show de bola, né? Então perceba aí que o sistema respiratório ele está, de certo modo, conectado com o sistema digestório. Agora vamos lá. A mucosa amarela das cavidades nasais, ela é avascular e ela possui quimiorreceptores responsáveis pelo olfato, ou seja, ela possui células sensoriais que são responsáveis pela nossa percepção de odores. Deu para entender? E aí, depois que o ar passa pelas cavidades nasais, depois que ele é aquecido, umidificado e filtrado, ele chega lá na faringe. A faringe é um órgão de condução do ar. Só que eu quero que você conheça aqui alguns pontos relacionados à faringe. A faringe, como já foi mencionado, ela está presente tanto no sistema digestório quanto no respiratório. No sistema digestório, ela comunica a boca com o esôfago, permitindo a passagem do bolo alimentar. No sistema respiratório, ela comunica as cavidades nasais com a laringe, permitindo a passagem do ar. Vale a pena ressaltar que a faringe ela possui 3 regiões. Ela possui a nasofaringe, que é a região dela que está mais próxima das cavidades nasais. Ela possui a orofaringe, que é a região dela que está mais próxima da boca. E ela possui a laringofaringe, que é a região dela que está mais próxima da laringe. Na faringe, nós encontramos também as tonsilas palatinas, que também são conhecidas como amígdalas, que têm função protetora. Depois do ar passar pela faringe, ele chega na laringe, que também é um órgão de condução do ar. Eu vou ter aqui 2 características bem legais da laringe para você ficar esperto. A primeira característica é que a laringe ela possui a epiglote na sua entrada. Lembre que a entrada da laringe é chamada de glote. E aí, nessa entrada, nessa glote, tem uma estrutura em forma de tampinha chamada de epiglote. Essa estrutura é responsável por evitar o engasgamento. Tudo bem? Além disso, a laringe ela possui as cordas ou pregas vocais, que são estruturas responsáveis pela vocalização. Depois do ar passar pela laringe, ele chega na traqueia, que é um tubo semiflexível, como já foi comentado, que é constituído de anéis de cartilagens em forma de C. A traqueia é um tubo que fica o tempo todo aberto graças a esses anéis de cartilagem. Da traqueia, o ar passa para os brônquios, que são as ramificações dela. E dos brônquios ele passa para os bronquíolos.
Uma coisa muito relevante relacionada à traqueia, brônquios e bronquíolos é que esses órgãos aí, eles produzem muco também, aquela substância pegajosa, e eles possuem cílios também. Ou seja, traqueia, brônquios e bronquíolos também tem a função de limpar, de filtrar o ar. Agora deixa eu te explicar um negócio, filhote. Os cílios que existem nas cavidades nasais, eles batem para trás em direção à faringe para mandar o muco lá para a faringe para que o muco seja engolido. Já os cílios que existem na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, eles batem para cima para fazer com que o muco que é produzido nesses órgãos, ele vá em direção à faringe também para que ele seja engolido. O que acontece é que quando o ar passa por esses órgãos, traqueia, brônquios e bronquíolos, o muco ele vai retendo as partículas e os micro-organismos e logo em seguida o cílio vai varrendo esse muco em direção à faringe para que ele seja engolido. E aí vá lá para o estômago para que o suco gástrico, por meio do ácido clorídrico, mate os micro-organismos. Fechado? Depois do ar sofrer, então, essa outra purificação nesses órgãos, ele chega lá nos alvéolos pulmonares, que são responsáveis por realizar as trocas gasosas ou hematose. O ar que você inala, ele é rico em gás oxigênio. E aí ele faz com que a concentração do gás oxigênio dentro dos alvéolos fique muito maior do que a concentração de gás oxigênio na circulação sanguínea. O que acontece é que o gás oxigênio, por difusão, ele sai dos alvéolos pulmonares e ele entra na circulação sanguínea. Ele sai dos alvéolos pulmonares, que é onde ele está em maior concentração, e ele entra na circulação sanguínea, onde é que ele está em menor concentração. Em contrapartida, a circulação sanguínea está rica em gás carbônico, quando comparado com o alvéolo pulmonar. Aí o gás carbônico faz um movimento contrário. Ele sai da circulação sanguínea, que é onde ele está em grande concentração, e ele vai para os alvéolos pulmonares, que é onde ele está em baixa concentração. Movimento de difusão aí também. Esse processo é o processo da hematose. A hematose permite a oxigenação do sangue. Agora deixa eu te explicar um negócio. O sangue que chega nos alvéolos pulmonares, ele é um sangue rico em gás carbônico. É um sangue chamado venoso. Depois que ocorre a hematose nos alvéolos pulmonares, esse sangue venoso vira sangue arterial, que é um sangue rico em gás oxigênio. Leandro, por quê? Porque o sangue venoso vai dar gás carbônico para os alvéolos e vai receber dos alvéolos gás oxigênio, ficando rico em gás oxigênio, virando, portanto, sangue arterial. Deu para você entender aí direitinho? Bacana, né? Muito legal esse processo que ocorre aí nos alvéolos pulmonares, a hematose. Aí você precisa entender também como é que ocorre no corpo humano, como é que ocorre no sangue o transporte de gases respiratórios, gás oxigênio e gás carbônico. Bora ver? Vamos lá, filhote. Entenda o seguinte, o gás oxigênio ele é necessário para o corpo porque as células necessitam dele para realizarem a respiração celular. É como elas vão obter energia. E aí o que acontece é que o gás oxigênio é levado para as células do corpo por meio do sangue. Por isso que vai haver um transporte de gás oxigênio pelo sangue. Em contrapartida, quando as células realizam a respiração celular, elas produzem o gás carbônico, que é uma toxina. Esse gás carbônico que elas produzem, elas precisam eliminar do corpo. O que acontece é que para que o gás carbônico seja eliminado do corpo, as células lançam ele no sangue e por meio do sangue ele é levado até os pulmões para ser expelido posteriormente. Show de bola, né? Por isso que também tem um transporte de gás carbônico no corpo. Agora vamos lá. Os cientistas descobriram que quando se trata do gás oxigênio, 98% do gás oxigênio que chega no sangue por meio do fenômeno da hematose é transportado pelas hemácias e 2% é transportado dissolvido no plasma. Os 98% que são transportados pelas hemácias, eles são transportados pelas hemácias combinado a uma proteína que existe dentro das hemácias chamada hemoglobina.
Quando o gás oxigênio se combina com a hemoglobina, ele forma um composto denominado oxihemoglobina, e é na forma desse composto que ele é levado para as células do corpo. Deu para entender? Agora, ó, quando se trata do gás carbônico, foi descoberto que 70% dele é transportado no plasma do sangue na forma de bicarbonato e somente 23% é transportado pelas hemácias. Curioso, né? Porque quando se fala do gás oxigênio, 98% é transportado pelas hemácias, mas quando se trata do gás carbônico, somente 23% é transportado pelas hemácias. E esses 23% que são transportados pelas hemácias é transportado da seguinte maneira: a molécula de gás carbônico se liga com a hemoglobina, formando um composto denominado carbohemoglobina. Ainda vale a pena comentar que 7% do gás carbônico é transportado dissolvido no plasma sanguíneo. Então tá aí as porcentagens mostradas direitinho para você. Uma notinha relevante é que a oxihemoglobina e a carbohemoglobina são compostos instáveis, ou seja, fáceis de serem rompidos. O oxigênio, quando ele se liga com a hemoglobina, ele se liga temporariamente para que depois ele seja solto, liberado dela, para que ele entre nas células. E o gás carbônico que se liga à hemoglobina também se liga temporariamente para que depois ele seja liberado, solto da hemoglobina. Para finalizar essa videoaula, vamos falar sobre os movimentos respiratórios, inspiração e expiração. Compreenda primeiramente que para que ocorra a inspiração e a expiração, ou seja, a entrada e saída de ar, é necessária a participação dos músculos respiratórios, que são o diafragma e os músculos intercostais. Beleza? Bora falar da inspiração primeiro. Para que o ar entre no seu corpo, os músculos respiratórios precisam contrair. Contrai o diafragma e contrai os músculos intercostais. Uma curiosidade é que quando o músculo diafragma ele contrai, ele desce. E quando os músculos intercostais contraem, eles fazem com que as costelas se elevem. Isso tudo faz com que a caixa torácica se expanda, e quando ela se expande, a pressão de ar dentro dos pulmões diminui. E quando diminui a pressão de ar dentro dos pulmões, o ar vai sair da atmosfera, que está em maior pressão, e vai entrar nos pulmões. É a inspiração. Pegou? Então lembra lá, na inspiração contrai os músculos respiratórios, o diafragma ao contrair desce, os músculos intercostais ao contraírem elevam as costelas, isso faz com que a caixa torácica expanda, diminuindo a pressão dentro dos pulmões. Aí o ar sai da atmosfera, que é onde está em maior pressão, e entra nos pulmões, que é onde está em menor pressão. Na expiração é o contrário. O que vai acontecer é o seguinte: os músculos respiratórios, diafragma e intercostais, eles vão relaxar. Quando o músculo diafragma ele relaxa, ele sobe. Quando os músculos intercostais eles relaxam, eles fazem as costelas abaixarem. E aí isso faz com que o volume da caixa torácica diminua, fazendo então com que a pressão dentro dos pulmões se torne maior do que a pressão fora. E aí o ar vai sair dos pulmões e vai ser eliminado para a atmosfera. Deu para entender? Vamos recapitular? Então, na expiração, relaxa o diafragma e os músculos intercostais. Quando o diafragma relaxa, ele sobe. Quando os músculos intercostais relaxam, eles fazem as costelas baixarem. Quando as costelas baixam, o volume da caixa torácica diminui. Diminuir o volume da caixa torácica aumenta a pressão dentro dos pulmões. E aí o ar sai de dentro dos pulmões, que está em alta pressão, e vai para a atmosfera. É a expiração. Uma questãozinha sobre sistema respiratório que caiu no Enem. Vamos lá? Ela fala o seguinte: a eritropoetina EPO é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto,
A administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de... Filhote, entenda assim, ó. A eritropoetina é um hormônio que é produzido nos rins. Esse hormônio tem por função estimular a medula óssea vermelha a produzir maior número de hemácias, são os eritrócitos, que são citados na questão. As hemácias são as células que transportam o gás oxigênio pelo sangue. Lembre que 98% do gás oxigênio no sangue é transportado pelas hemácias. O gás oxigênio se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Se tiver maior número de hemácias, tem maior transporte de gás oxigênio. Mais gás oxigênio chega até as células do corpo e elas realizam mais respiração celular. E aí produzem mais energia, mais ATP. Então, o EPO recombinante ele é um doping porque ele faz a pessoa produzir mais hemácias. Isso favorece o transporte do gás oxigênio, favorece a produção de ATP, de energia. Gabarito da questão, letra C, oxigênio, para o aumento da produção de ATP. Entendeu? Missão cumprida! Mais uma videoaula finalizada. Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Também, é claro, não se esqueça de dar o like e me seguir nas redes sociais. Beijo! Falou!